Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe uma receita de cozinha italiana muito fácil de fazer e eu tenho certeza que vocês vão amar. É a massa fresca tradicional e estampada. Vamos começar então com a nossa massa, com a nossa base, tá? Essa é uma base padrão tradicional que a gente fala de 100 gramas de farinha de trigo para um ovo. Basta a gente começar a misturar esse ovo e incorporando toda essa massa. Uma dica legal que eu dou pra vocês é fazer esse vulcãozinho aí no meio com essa farinha, para eu conseguir quebrar o ovo no meio e ir misturando esses dois ingredientes de uma forma muito mais fácil. É só a gente ir misturando toda essa farinha nesse ovo até formar uma massa lisa, homogênea, que não vai grudar nem na mão nem na bancada. No começo parece meio estranho, tá? Mas pode ter certeza que vai dar tudo certo, que vai ficar muito legal essa sua massa fresca. Se você já tá gostando do vídeo, clica aí no gostei, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, porque vem muito mais receitas por aí. Ah, não esquece de acionar o sininho, porque assim quando a gente tiver dicas, receitas e muitas novidades, você vai ficar sabendo na hora, tá? Caso você tenha alguma dúvida também, você já deixa aí nos comentários que eu respondo para vocês. A nossa massa, ela vai ficando cada vez mais incorporada, mais consistente, e aí quando ela estiver pronta, a gente vai passar a amassar essa massa, tá? A gente nunca sova uma massa de macarrão. Então a gente vai amassando, trabalhando ela, até a gente ter ela bem lisa, bem bacana. E deixa ela descansar por mais ou menos uns 20 minutinhos. Depois que ela descansou, a gente abre ela no cilindro e termina de trabalhar um pouco essa massa no cilindro. Então vocês vão abrindo, dobrando, abre de novo, dobra, abre de novo, dobra, até ela ficar numa textura aveludada, bem bonita, bem lisinha. Depois que ela tá nessa textura, a gente começa a afinar a massa. Então aqui eu vou diminuindo a espessura do meu cilindro e vou abrindo a massa. Nas primeiras vezes, eu abro, dobro, passo de novo na mesma espessura. Diminuo um pouquinho, passo a minha massa, dobro e aí eu vou repetindo esse processo. Mas pro finalzinho, a gente vai abrir ela bem fininha, porque assim a gente vai conseguir fazer a nossa massa estampada. Parece muito difícil, mas não é não, gente. Abre a massa bem fininha no cilindro, estica ela toda na bancada. Vocês viram que ela ficou enorme, tá? Tira o excesso de farinha de trigo que tá em cima da massa. E eu vou colocar essas folhinhas, que são folhinhas de sálvia. Mas você pode usar qualquer outra erva fresca que você tiver, usar as flores comestíveis. Se você gosta de especiarias, você pode colocar as especiarias pra gente fazer uma massa estampada. Depois que eu organizei aí as folhinhas aí em cima, eu vou dobrar o restante da massa, tá? Pra cobrir todas essas folhinhas. Dá uma apertada para ajudar a grudar, tá? Porque quando vocês forem passar de novo no cilindro, fica mais fácil. Então dá essa apertadinha aí com bastante cuidado, tira o excesso de farinha também, e aí a gente vai passar no cilindro na mesma espessura que a gente passou a massa da última vez, que é aquela bem fininha. Com isso, a massa vai grudar e essas folhinhas vão ficar no meio. Então a gente vai conseguir estampar, desenhar na nossa massa. Lembrando que vocês podem fazer essa massa estampada com várias outras coisas. É só soltar a criatividade. O legal de fazer essa massa estampada é que além de deixar ela muito bonita, vai trazer muito mais sabor para o nosso macarrão, para o nosso ravioli que a gente vai fazer. Depois que eu abrir a massa de novo, ela tá toda estampadinha, eu vou usar um cortador redondo para me ajudar a cortar a massa pra gente fazer o ravioli. Então com esse cortador eu vou cortando aí vários disquinhos para depois eu conseguir montar o nosso ravioli. Eu tô fazendo um ravioli de ricota, mas você pode fazer com o recheio que você quiser. A gente coloca um disquinho, coloca o recheio, molha um pouquinho essa bordinha aí com água e aperta bem as laterais para ter certeza que tá bem fechado. E eu vou repetindo esse processo até a gente terminar com todos os disquinhos de massa que a gente cortou. A
A gente vai cozinhar o nosso ravioli em água fervente com sal, tá? Essa água tem que estar salgada, como os italianos dizem, salgada como a água do mar. E deixa cozinhar por alguns minutinhos, tá? Enquanto a nossa massa tá cozinhando, eu já coloquei ali na nossa frigideira manteiga e sálvia, que foi a mesma folhinha que eu usei para estampar a nossa massa. E assim eu vou fazer a finalização desse prato, do nosso ravioli de ricota com manteiga de sálvia, que é só depois deixar ele dessa essa salteada aí, essa quase que uma friturinha aí na manteiga para ficar bem saboroso. Pode colocar um pouquinho de pimenta do reino, um pouquinho de sal e tá pronto o nosso ravioli de manteiga e sálvia. Fica maravilhoso. Outra sugestão que eu dou para vocês para fazer com a mesma massa, essa massa é muito legal porque ela é muito versátil, é a gente cortar ela como se fosse um talharim ou um espaguete, que são essas massas longas, né? Então é só a gente cortar a mesma massa e cozinhar também em água fervente com sal. Uma dica legal é sempre quando a gente coloca esses ninhos para cozinhar, vai separando para não grudar. Então separa eles aí, deixa cozinhar até ele estar completamente cozido e com ele a gente consegue fazer várias finalizações. A gente pode fazer o nosso tradicional molho de tomate com carne moída, que fica maravilhoso para um almoço em família. A gente também pode fazer um vegetariano com toque asiático, que a gente utilizou moyashi, cenoura, cebolinha e shoyu. E o nosso ravioli lindo, maravilhoso, com manteiga e sálvia, com recheio de ricota. Tenho certeza que vocês vão adorar essas receitas, são muito práticas e muito gostosas.